Você provavelmente já ouviu falar sobre metodologias ou modelos ágeis para projetos, correto? Mas você sabe ao certo o que é o Scrum? O Scrum, ele é o framework hoje mais utilizado praticamente no planeta para execução de projetos e produtos com a metodologia ágil. Mas o que é um framework? O framework, ele é como se fosse um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas para a execução de uma tarefa ou de um projeto. Diferente de uma metodologia, a metodologia ele fala exatamente um passo a passo e ela é definida para um nicho, enquanto um framework ele pode ser utilizado para vários nichos e várias situações diferentes. O Scrum hoje é muito aplicado, acabou nascendo um pouco para o desenvolvimento de software, mas hoje também é muito utilizado no dia a dia de outros projetos de diferentes segmentos como construção, comunicação, recursos humanos, enfim. Ele serve para uma infinidade de projetos. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Oliveira, sou consultor de engenharia e projetos e nesse canal eu falo um pouquinho sobre projetos, metodologias de projetos e gestão de projetos aplicados ao dia a dia. Mas espera aí, se você não é um gerente de projeto dedicado, fique tranquilo. A minha intenção aqui é justamente acabar disseminando um pouquinho os conhecimentos de gestão de projetos para quem não é um gerente de projetos dedicado, para quem tem outras atividades, mas acaba tocando projetos. E, mesmo dessa forma, a gente consegue muito bem utilizar as metodologias, ferramentas e os conhecimentos de projetos para nos ajudar na nossa carreira e alavancar os nossos resultados. E no vídeo de hoje falaremos então sobre o Scrum. O Scrum ele é um framework para gestão de projetos e que eu vou acabar detalhando mais para frente um pouquinho no vídeo, mas assim, eu vou pegar um exemplo prático meu. No meu dia a dia a gente tinha alguns grandes problemas, principalmente de comunicação entre a equipe de gestão que demandava algumas tarefas e a equipe de execução que estava executando essas tarefas solicitadas. E qual que eram os ruídos que a gente acabava tendo com relação a essas demandas do dia a dia? Às vezes era uma pessoa pedir uma coisa, outra entendia outra, às vezes demorava muito para acontecer algumas etapas de atividade, enfim, nós tínhamos alguns grandes problemas com relação à comunicação principalmente. E nós acabamos utilizando o Scrum, o framework, como nós montamos uma mesa que a gente chama de mesa ágil, onde nós temos uma pessoa de cada disciplina dentro da equipe. Então, diariamente a gente faz uma reunião iniciando o dia, falando quais são as atividades principais que tem que ocorrer naquele dia e também qual é o planejamento para os próximos 15 dias, mais ou menos, do que a gente tem que fazer e o que a gente precisa entregar, quais são os grandes eventos, os projetos que a gente tem, as obras que a gente tem no dia a dia da nossa equipe. Com isso, a gente conseguiu melhorar o nosso dia a dia, as nossas entregas, nossos números em praticamente 70%. Por quê? A gente conseguiu ficar mais ágil e essa é uma grande característica do Scrum. Então, a gente conseguiu com uma comunicação mais assertiva, todas as pessoas dentro da mesa aplicadas para aquela demanda, a gente conseguiu acertar muito mais do que a gente precisava fazer, reduziu o tempo de execução e tivemos uma melhora também nas entregas que nós tínhamos e na percepção das pessoas que usam dos nossos serviços. Mas voltando um pouco então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Scrum. O Scrum ele é um framework, ele não é uma metodologia. E qual é a diferença entre metodologias e frameworks? Metodologias, ele é como se ele desse todo passo a passo ou descrevesse exatamente tudo que precisa ser realizado dentro de um determinado trabalho. Vamos imaginar, por exemplo, que uma cirurgia médica, ela
é baseada numa metodologia. Então você tem uma sequência pré-definida, muito bem desenhada do que precisa ser feito em cada situação, e ela, em geral, não possibilita você sair muito dali. Então você tem que seguir uma série de regras e uma sequência lógica para execução de uma atividade. Já o framework, ele é um conjunto de ferramentas e ideias que nos ajudam a direcionar dentro de algumas metodologias, dentro de algumas práticas, eles nos ajudam a direcionar o como será executada aquela tarefa, como será realizado o planejamento, o que será feito com aquilo. Só que, diferente da metodologia, o framework ele pode ser juntado, vamos dizer assim, com outras técnicas também. Então, muitas vezes dentro de um framework você pode utilizar o Scrum, você pode adicionar um Kanban, você pode utilizar a parte da metodologia mais tradicional também. Então ele dá mais possibilidades, vamos dizer, de você utilizar outras formas. Ele não é tão rígido, tão engessado quanto uma metodologia. Mas vamos lá, não é que ele possa resolver todas as situações, mas ele ajuda muito. Vamos pensar onde ele é muito utilizado, por exemplo, que é na área de tecnologia. Então, as pessoas podem começar lançando partes dos sistemas aos poucos, lançando versões betas do sistema, por exemplo. Eles conseguem fazer e corrigir ao longo do caminho o que está errado. Então, ele se aplica muito bem nessas características, por exemplo. Agora, um exemplo que eu costumo utilizar, que ainda não, uma área que ainda não utiliza tanto o Scrum, por exemplo, é a área da construção civil. Por quê? Porque você também tem algumas características dentro de alguns projetos. Então vamos imaginar que a gente está construindo um edifício. No edifício eu não posso semana a semana decidir o que eu vou fazer um planejamento a curto prazo, por exemplo, porque ele segue uma série de legislações, normas, tem algumas questões físicas também, então eu não posso resolver mudar a utilização do meu edifício que tinha 30 andares para agora ele ter 45, assim no meio do caminho. Então, existem algumas áreas que ainda se utilizam das metodologias mais tradicionais e faz sentido isso, mas hoje também a gente começa a ter uma vivência de um conjunto híbrido entre uma metodologia mais tradicional e metodologias mais ágeis, como o Scrum. E qual é a composição do Scrum, ou quais são as personas que participam do Scrum? O primeiro personagem, vamos dizer, que a gente tem num squad de Scrum, numa mesa ágil de Scrum, é o PO, ou Product Owner, que em português é o dono do produto. O que de fato o dono do produto executa ou faz? Ele é o representante do cliente, ele é o representante do corpo executivo, ele é o representante, por exemplo, do usuário, dependendo do que você está desenvolvendo e desenhando. Então, ele é o que vai fazer a ponte entre quem está demandando esse projeto, quem está pedindo esse projeto, para a equipe que vai executar esse projeto, planejar esse projeto. O segundo persona ou personagem do Scrum é o Scrum Master. O Scrum Master é como se fosse um líder da mesa. Ele é um facilitador dentro de uma mesa ágil, fazendo com que a comunicação entre o dono do produto e também os desenvolvedores flua de uma forma muito melhor, muito mais organizada. Ele é o responsável por algumas etapas dentro do Scrum e ele costuma ser, em geral, o mais experiente da mesa. Ele é o que acaba tendo uma visão um pouco mais geral sobre quase todas as atividades que serão desenvolvidas ali. Não que ele seja o que vai executar todas essas atividades, mas ele, em geral, é o que tem um conhecimento para conseguir direcionar, muitas vezes, conseguir mesclar algumas atividades e facilitar com que a equipe que está trabalhando no desenvolvimento desse projeto possa fazer da forma mais adequada possível. E por último, nós temos os desenvolvedores ou o time.
O que o time faz? O time realmente é o que executa o projeto. Mas no Scrum não existe uma hierarquia sobre quem é chefe de quem ou líder de quem, por exemplo. As equipes elas precisam ser um pouco mais profissionais experientes, porque elas precisam se reunir e entre eles da equipe eles precisam decidir quem faz determinadas atividades dentro daquele projeto. E aos poucos muitos desses papéis podem acabar mudando no meio do caminho, dependendo das necessidades que exista dentro de um projeto. Então, em geral, o Scrum ele é uma metodologia que você tem uma agilidade, que você tem equipes não tão grandes, então equipes que trabalham com a metodologia Scrum não são equipes de 50 pessoas. São, em geral, equipes de 5 a 12 pessoas mais ou menos, contando com o Scrum Master e o dono do produto, o PO, para que realmente toda essa comunicação consiga fluir de uma forma mais adequada e que também se executem entregas ao longo do caminho também dentro desse projeto. No Scrum, nós temos 3 artefatos que são considerados muito importantes na metodologia Scrum. Vamos lá a quais são elas. A primeira é o backlog do produto. O que é o backlog do produto? Ele é uma lista com as tarefas que precisam ser executadas para entrega do produto, e isso é uma responsabilidade que fica na mão do dono do produto ou do PO, ok? O segundo artefato que se utiliza bastante na metodologia Scrum é o backlog da sprint. O segundo artefato é o backlog do sprint. O que é o backlog do sprint? Ele é uma lista com que a equipe definiu que vai ser executado, corrigido ou feito nessa sprint atual. Então, com base nas informações que eles têm do backlog do produto, eles escolhem algumas daquelas características, daquelas tarefas que precisam ser executadas e colocam para o backlog da sprint de o que eles vão executar naquela determinada sprint. E por final, o terceiro artefato é o incremento, que é muito chamado hoje em dia, muito utilizado como a conclusão, o que foi concluído, o que foi entregue com a execução dessa sprint. E lembrando que o Scrum ele tem uma estrutura para ir se entregando em pequenas etapas um projeto que pode ser grande, mas que tenha entregas recorrentes, ok? O que é uma sprint dentro do Scrum? A sprint ela é um período de trabalho, ela é um esforço de trabalho que vai ser realizado num determinado espaço de tempo. Então, geralmente no Scrum nós temos sprints de 7 dias a 30 dias. Então quer dizer que dentro desse período definido, então vamos imaginar que a equipe está imaginando que definiu e fez um planejamento que essa sprint terá 15 dias. Então, dentro desses 15 dias, ao final desses 15 dias, eles vão apresentar uma entrega, uma funcionalidade, algo funcionando com relação a esse projeto que eles estão executando. Por mais que esse projeto tenha mais outras 8 sprints para serem executadas, é muito importante que ao final de cada sprint sempre se apresente o resultado ou algo, alguma funcionalidade já operando. E aí, como a gente já falou um pouco sobre o que é a sprint, antes da sprint também é realizado um planejamento, então o que será feito dentro daquela sprint, o que será entregue ao final daquela sprint. Existe também um daily diário, então quer dizer, as equipes elas se reúnem e durante 15 minutos eles descrevem o que eles vão executar, o que eles vão entregar naquele dia de trabalho dentro daquela sprint. Existem 3 perguntas que em geral são muito utilizadas na daily do Scrum, que é: o que eu fiz ontem, o que eu planejo fazer hoje e se há algum obstáculo para eu executar essa atividade. Mesmo na última atualização agora do Guia do Scrum, que é como se fosse uma bíblia do Scrum,
que acabou mudando um pouquinho essas 3 perguntas. O que acontece em geral no mercado, no dia a dia, são pelo menos essas 3 perguntas sendo realizadas em toda a daily. Não necessariamente todos vão responder ou falar dentro dessa daily, mas aí já se definem quais são as atividades que serão executadas e entregues no dia de hoje. E amanhã, no dia seguinte, vamos dizer assim, na próxima daily, se responde ao que foi executado e qual é o planejamento para esse dia também. E aí só lembrando que geralmente a daily ela é uma daily bem rápida. Por isso também que as equipes acabam sendo pequenas, então são 8 pessoas em geral numa equipe. Em 15 minutos as pessoas têm que falar rápido para começar o dia e executar as suas atividades, ok? E aí, ao final, a equipe acaba fazendo tanto uma retrospectiva da sprint, demonstrando o que foi entregue, vamos dizer, naquela determinada sprint, como uma retrospectiva o que se aprendeu naquela sprint, o que se deixou de fazer naquela sprint, o que poderia melhorar também naquela sprint. Em geral, é realizada a análise da sprint, onde se demonstra com o incremento o que foi entregue, o que está funcionando depois da entrega daquele sprint dentro do projeto. E também é realizada uma retrospectiva sobre essa sprint. Então, o que funcionou e o que não funcionou nessa sprint, o que ajudou e o que dificultou, quais são os pontos de melhoria que podem ou precisam acontecer para a próxima sprint, para depois ir-se para um novo planejamento de mais uma etapa e de mais uma sprint. Mas afinal, o porquê hoje se utiliza ou se fala tanto do Scrum? Quais são os benefícios de se utilizar o Scrum? Ele, em geral, é um framework que é muito simples, que a implantação dele, digamos assim, ele tem poucas etapas, então basicamente você planeja e dentro desse planejamento você consegue ir tendo mudanças, incrementos, iterações no meio do projeto. Você tem equipes reduzidas para a execução disso, você tem menos um controle, vamos dizer, documental ou não, e você não tem planejamentos tão longos, a tão longo prazo, a 1 ano, 8 meses, 6 meses, por exemplo. Então ele é algo bem mais simples, mais rápido de ser executado. Porém, existem algumas características que são muito importantes na utilização do Scrum, por exemplo. Você precisa ter uma equipe de desenvolvedores ou um time que ele seja autogerenciável. E isso não é tão fácil, dependendo do time que você está ou das pessoas que vão participar do projeto. Isso é mais fácil no papel do que no dia a dia. Então, as pessoas precisam ser responsáveis por o que elas podem fazer, o que elas têm que entregar naquele dia. E também, inclusive, se elas são as mais experientes para a execução de uma determinada atividade, elas têm que levantar a mão para chamar para si, muitas vezes, aquela atividade para que se tenha o melhor resultado possível dentro daquela sprint. Outro benefício, outro ponto que é muito positivo em se utilizar o Scrum é que você sempre está tendo entregas. Então fica muito claro para as pessoas o que está sendo mudado, o que está sendo feito dentro desse projeto, porque você sempre tem entregas, mesmo que escalonadas, você não tem um produto final de uma vez, mas você tem diversas entregas a cada sprint, e isso acaba ficando claro para todas as pessoas que estão demandando o projeto. Então, diferente talvez de uma metodologia tradicional, onde as pessoas demoram a ver algumas entregas ou a ver algo, no Scrum não, você começa a ver, você já vê entregas de forma muito mais recorrente, você começa a entender quais são os marcos de forma muito mais fácil. Aí vão algumas ressalvas também com relação ao Scrum. Dependendo de qual a característica do seu projeto, ele pode ser utilizado de uma forma geral, ou você pode utilizar ele como a metodologia para executar seu projeto do começo ao fim,
Porém, existem alguns perfis de projetos que você não consegue utilizar. Eu acabei falando um pouco no começo, a construção civil, por exemplo, é uma que hoje em dia dificilmente utiliza o Scrum, a não ser para reformas, algumas mudanças são de fato mais rápidas, mas quando a gente está falando de obras que são maiores, é mais difícil conseguir se utilizar do Scrum, até por também ter equipes que são um pouco menores. Outra dificuldade, às vezes, que se tem na utilização do Scrum ele funciona muito bem, por exemplo, na área de tecnologia, porque você tem equipes dedicadas para projetos. Enquanto em outros segmentos, não necessariamente você tem pessoas que estão dedicadas 100% do seu tempo para a execução desse projeto em específico. Então, quando a gente começa a falar um pouco do Scrum, onde se tem pessoas com expertise, com responsabilidade para entregar aquele determinado projeto, mas essa pessoa tem várias outras atribuições para realizar no decorrer do dia, por exemplo, não necessariamente todos os dias ela estará disponível para dele, que é uma coisa sagrada praticamente no Scrum. Não necessariamente ela conseguiu fazer todas as entregas que precisavam no dia anterior. Então, em algum desses casos onde você não tem uma equipe dedicada para a execução do projeto, acaba dificultando um pouquinho mais se utilizar, vamos dizer, o Scrum puro, onde existe uma equipe que é dedicada para ele, para a execução dessas tarefas. Mas, e você? Já utilizou o Scrum ou conhece o Scrum, usa ele no seu dia a dia? Ele de fato é uma ferramenta, uma metodologia que ajuda muito no dia a dia, dependendo dos projetos, e que também ela pode ser mesclada, tem uma facilidade de se mesclar com outras, como Kanban, o próprio Waterfall ou o guia PMBOK, por exemplo. Hoje em dia, o próprio PMBOK tenta já fazer uma abordagem entre uma metodologia tradicional e uma metodologia ágil num projeto híbrido. Algo que eu acho que é importante nesses casos, quando a gente tenta fazer uma abordagem híbrida desses projetos, é a gente deixar muito bem definido o quando a gente consegue utilizar cada parte dessas metodologias ou desses frameworks, por exemplo. Então, o que eu acho que não funciona muito bem é a gente, a cada etapa, decidir em que metodologia nós vamos trabalhar. Isso eu acredito que talvez não flua tão bem. Agora, quando a gente já tem alguns marcos desse projeto, já sabe algumas etapas desse projeto de forma prévia, aí sim a gente consegue definir que nessa etapa nós utilizamos a metodologia mais tradicional, nessa etapa nós utilizamos o Scrum, nessa etapa nós utilizamos o Kanban, por exemplo. Então, quando a gente tem essa visão de forma prévia, fica mais fácil a gente conseguir analisar e conseguir fazer essa mesclagem e ter de forma híbrida todas essas metodologias e características. E, por outro lado, se você não utiliza o Scrum, porque talvez você está em algum ambiente que priorize muito mais projetos de uma forma tradicional, ou que talvez nem utilizem muitas vezes metodologias de projetos, é importante conhecer, porque é uma possibilidade que você tem no seu dia a dia de execução. E como ela é algo que é mais simples, então a gente consegue resumir o Scrum em questão de 1 minuto e meio, 2 minutos. Você pode tentar, mesmo que não de forma total, com todas as atividades, você pode utilizar algumas das características no seu dia a dia, com a sua equipe, dentro da sua equipe, para a execução de alguns trabalhos. Então, por exemplo, vamos lá, algumas características que o Scrum tem que a gente consegue usar no nosso dia a dia, que é uma daily, por exemplo. Antes de começar o dia, a gente saber quais são os principais pontos que vão acontecer naquele dia e o que aconteceu no dia passado, por exemplo, de forma controlada, tá? Para não ficar aquela reunião que começa 10 minutos e depois de 2 meses ela está durando 1h30, 2 horas e acaba não sendo tão produtiva. Outra característica muitas vezes é
as pessoas estarem conectadas e ter um repositório e todo mundo sabe, conhece o que as demais pessoas estão executando. Então, quando a gente tem essa multidisciplinaridade, que uma pessoa pode executar o trabalho da outra, conhece pelo menos o trabalho da outra, acaba facilitando muito no dia a dia, muitas vezes de uma pessoa conseguir fazer a cobertura da outra, ou melhor ainda, às vezes quando uma pessoa está muito sobrecarregada de forma temporária e a outra talvez está com uma carga um pouco menor, é balancear um pouco essas atividades. Fazer métricas e planejamentos que sejam mais rápidos, então pegar daqui a 15 dias, quais são as entregas que a gente tem do nosso, e aí não só do dia a dia, mas de projeto mesmo, que entregas que eu tenho nos próximos 15 dias, nos próximos 7 dias, e começar a fazer uma definição de demonstrar o que nós temos dentro das próximas semanas de entrega, para deixar de forma muito clara também. Então é essa outra característica do Scrum que pode ser utilizada no nosso dia a dia, mesmo não utilizando ele de forma tão pura quanto às vezes a gente gostaria, mas de fato é uma metodologia que é fácil e que pode ser implantada de forma muito adequada, eu acho que no nosso dia a dia de trabalho, no nosso dia a dia de projetos. Mas fala para mim aí, você já utiliza o Scrum? Não utiliza? Gostaria de utilizar? Quer conhecer um pouco mais sobre o Scrum? Coloca aqui nos comentários aqui qual a sua opinião, o que você achou do vídeo. Aproveita também, aqui embaixo na descrição do vídeo tem as minhas demais redes, então por favor, para a gente ter um contato um pouco mais próximo e mais diário, entrem lá nas outras redes sociais, mandem direct, mandem mensagens, dúvidas, sugestões. E a gente vai começar também agora a fazer lives mais recorrentes também, então nesses canais é onde eu acabo tendo um contato maior com vocês e acabo recebendo essas demandas também para próximos vídeos, para próximas lives também. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, obrigado e até a próxima!